esse clima, né, de tanta paz, de tanta harmonia que essa música nos trouxe, vamos fechar nossos olhos e pensar que a gente está embaixo de um grande abacateiro, na sombra de um grande abacateiro. Alô? Mas, ao invés de Chico Xavier, aqui hoje, nós vamos ter a presença do nosso querido Aloysio Elias, né? Que é lá de Uberaba, né? E ele também não é só palestrante espírita, ele também é escritor, como eu já disse, de livros assim maravilhosos, né? E também é apresentador do Mildinho, né? É o estudo, como que é? Estudo minucioso das escrituras à luz da doutrina espírita, que está disponível na TV, na espiritismo.tv, né? E no YouTube também. Tá? Então, assim, vale a pena a gente ver também. Então, eu convido o Aloysio para falar para a gente aqui a sombra do nosso abacateiro. Acho que minha família é libanesa, igual italiano, fala com as mãos, né? Ficar mais solto assim. Bom, agora eu vou começar com a fase do abacateiro, né? A gente até agora falou sobre o jasmineiro, e o Saulo conhece, tem uma história engraçada com a minha mãe. Minha família é toda barçanufiana, assim, né? De coração. Então a gente cresceu indo para Sacramento no 1º de maio, fazia aquela excursão, só para a gente perceber como a tarde de hoje é conectada, né? Eu frequento desde a infância o grupo espírita Eurípides Barçanufo, lá de Uberaba, e então tem todo aquele sentimento muito forte com Eurípides. Eu estou dizendo isso porque as pessoas associam muito Uberaba, o movimento espírita de Uberaba, a figura do Chico, mas a gente conversava antes, né, Alzira, sobre a força de Eurípides no movimento regional. De modo que às vezes as pessoas perguntam por que o Chico, em 1959, se desloca de Pedro Leopoldo e vai para Uberaba, né? Aí eu digo assim, olha, para Uberaba, especificamente para Uberaba, eu sei que existem razões geográficas. A essa altura o Chico já era bem conhecido, as obras clássicas todas foram psicografadas e publicadas em Pedro Leopoldo, e algumas delas consagradas também em parceria com a mediunidade do Valdo Vieira, que morava em Uberaba. Então o Chico vai para Uberaba para ficar mais próximo do Valdo, né? Algumas obras, como por exemplo Sexo e Destino, eles chegaram a compô-las via correio, uma coisa impressionante, né? Valdo psicografava, se não me falha a memória, os capítulos pares, o Chico os capítulos ímpares, ao mesmo tempo, e esses capítulos se cruzavam, né, pela rodovia 262, e um lia o capítulo do outro, e eram capítulos complementares, então era uma coisa incrível. Mas a parceria dos dois estava muito intensa, então o Chico vai para Uberaba. Também a proximidade de Brasília, São Paulo e Belo Horizonte, né? Então Uberaba está ali no meio do caminho para todas essas capitais. Agora, se me perguntarem por que o Triângulo Mineiro, aí eu vou dizer uma palavra só: Eurípides. Sem sombra de dúvida, num raio de quilômetros. E aí eu colocaria Araraquara, São Carlos nesse pacote. A influência psicomagnética de Eurípides é alguma coisa fora do comum, né? Todos crescemos ali na região com as histórias do aroma de jasmim, né? Anunciando a presença espiritual de Eurípides, né? Que não necessariamente ali estava, é que esses espíritos têm um poder de irradiação
Aí, numa certa feita, meus livros espíritas estavam com um cheirinho de mofo. Uberaba, quem conhece Uberaba sabe que é uma cidade extremamente úmida, 18% de umidade relativa do ar, mais ou menos. E eu consegui mofar o livro, né? E aí eu fui numa floricultura e comprei um vidrinho com uma essência de jasmim e bati nas folhas dos meus livros espíritas e fui trabalhar. Quando eu retornei, encontrei minha mãe de joelhos no meu quarto, chorando, com as mãos erguidas, dizendo: é Eurípides, minha filha. E chorava. Como eu sou um espírito e um espírita muito atrasado, eu me deliciei com a cena um pouquinho. Primeiro, né? Depois falou: mãe, olha que a presença de Eurípides. E mostrei um vidrinho de essência. Eu nunca vi um espírito despencar vibratoriamente, em queda livre. Porque as palavras que se seguiram são impronunciáveis nesse ambiente. Então a influência de Eurípides na minha vida, ela é cômica, também comovente, né? Minha avó desencarnou no mesmo dia que Eurípides desencarnou, e eu estava com uma palestra agendada em Curitiba, no Centro Espírita Eurípides Barçanufo, e minha avó hospitalizada. E ela foi minha avó quem me ensinou a amar Eurípides. Assim, olha, essa palestra era sobre o Chico, eu estou falando de Eurípides. Mas já vamos chegar lá. E aí, eu sabia que se eu fosse para a palestra, eu não ia encontrá-la encarnada mais. Os médicos já tinham alertado. E então, antes de ir, eu fui me despedir dela no hospital. E ela estava com a voz bem fraquinha, que ela desencarnou com um problema grave no pulmão. E aí eu falei: eu vou querer ouvir a voz da minha velhinha mais uma última vez. Aí eu cheguei o ouvido perto dela e falei assim: vó, eu vou para Curitiba falar para celebrar o retorno de Eurípides à pátria espiritual na casa de Eurípides, de lá. Mas eu queria que a senhora falasse alguma coisinha aqui no meu ouvido, para eu viajar com a voz da senhora no meu ouvido. Aí eu cheguei, o ouvido perto da boca dela, e ela falou: Eurípides. Foi a última palavra que eu escutei da voz da minha avó. Mas como o tema meu é o abacateiro, na verdade eu fiz essa introdução para falar sobre essa atmosfera, essa psicosfera que Eurípides criou na região e que possibilitou esse deslocamento geográfico do Chico de Pedro Leopoldo para Uberaba. E lá em Uberaba, a partir de 1959, se inicia a chamada fase do abacateiro, né? Que tem suas especificidades, e nós vamos falar justamente dessas especificidades. Não quero introduzir o porquê do abacateiro, onde ficava o tal do abacateiro, se ele ainda está lá, antes de apresentar as raízes bíblicas dessa história. Para a gente entender o abacateiro de Chico Xavier em Uberaba, a gente tem que recuar um pouco mais nas nossas raízes espirituais mais remotas e mais profundas, que é com o patriarcado de Jerusalém, do povo de Israel, na figura de Abraão. Abraão era um líder tribal, um líder comunitário, como tinham outros líderes tribais na região da Palestina, muitos deles deslocados da região da Mesopotâmia para a Palestina. À semelhança de Abraão, ele não foi o único. Mas a liderança dele sobre a comunidade com a qual ele estava responsável era, para além de uma liderança política, social, econômica, uma liderança espiritual.
porque Abraão é a personalidade bíblica de Abraão, e nós não vamos aqui, lógico, estender isso para uma discussão histórica, arqueológica, não é o caso. É ele que apresenta para a tradição da Antiguidade Oriental e de lá para o mundo e para a posteridade a figura de um Deus espiritual, essencialmente espiritual, cuja essência é só espiritual, e um Deus essencialmente ético. Porque até Abraão, e em paralelo à figura de Abraão, a figura dos deuses, das divindades, das manifestações no campo religioso não estavam necessariamente associadas à conduta das pessoas. No Egito antigo, na Grécia antiga, a figura do Deus, seja da mitologia egípcia, grega, babilônia, não estava associada à conduta do ser humano na sua relação com outro ser humano. Nesse quesito, a espiritualidade de Abraão era muito vanguardista, estava muito à frente do seu tempo. E nós somos herdeiros dessa tradição. Pois bem, Abraão, ele herda um costume, digamos assim, pagão, um costume não judeu, um costume goim, de viver momentos dessa espiritualidade dele à sombra de carvalhos. Aliás, isso depois transcende a própria Antiguidade Oriental, né? Os celtas, eles têm esse mesmo costume, né, de viver a sua espiritualidade, as suas manifestações litúrgicas à sombra de um grande carvalho. A figura dos druidas representa isso muito bem, né? Allan Kardec sendo o nome de uma das encarnações do professor Desargues, na posição de um sacerdote druida que celebrava a espiritualidade celta à sombra de um carvalho, né? E isso remete à Antiguidade Oriental, e Abraão cede a esse costume. Então, já quando ele se encontrava no Vale do Siquém, com as tribos israelitas, à sombra do carvalho de Moré, Abraão entrava em intercâmbio com a espiritualidade maior, e aqui nós vamos contextualizar para a percepção espírita do episódio, né? Nós sabemos que o Yahvé bíblico é a gestão espiritual do orbe terrestre, a figura de Jesus, e Abraão intercambiava com o mundo espiritual à sombra do carvalho de Moré. Depois disso, ele se desloca para a região mais ao sul da Palestina, para a região de onde era a cidade de Hebron, e lá existe um outro carvalho, Mamré. Não confundir Moré com Mamré. Por que eu estou fazendo questão de citar o nome desse carvalho? Porque há um entendimento bíblico de que esse carvalho, Mamré, recebia esse nome, esse carvalho muito frondoso, e alguém vai dizer assim: nossa, mas carvalho recebia nome lá? Gente, o abacateiro do Chico não tem nome, porque o que mais tem em Uberaba é abacateiro. Não tem um quintal que não tem uma mangueira ou um abacateiro. Agora, vocês fazem ideia de quantas árvores tem no deserto da Judéia? Dá para dar nome, entendeu? Se destaca, é sério. A figura de uma árvore com mais de 10 metros na região da Palestina é alguma coisa que se impõe à paisagem. Uma sombra numa região onde durante o verão chega a fazer 42 graus na sombra, é alguma coisa que merece destaque. É a presença de Deus ali. E aí diz que a região era dominada por um outro patriarca chamado Mamré. Abraão entrou em aliança com esse Mamré, ou Mamré, na pronúncia hebraica,
E ele acabou cedendo a região para que Abraão se acomodasse ali com suas tribos. E Abraão decidiu organizar a sua tenda à sombra do carvalho de Mamré. Vão seguindo. Eu juro para vocês que eu não estou em processo obsessivo com essa história. Nem tem como. A Alzira pôs a vibração do salão lá em cima. Nem se eu quisesse, né? Nós vamos chegar num lugar legal, Coreamente. Só ter paciência. Mineiro é assim mesmo, conta uns causos longos, mas é tudo verdade. E aí o que aconteceu? Numa certa ocasião, Abraão se encontrava ao meio-dia, o horário mais quente do dia, à sombra do tal carvalho e na porta de sua tenda. Quando ele viu se aproximar, vindo do deserto, ali o deserto da Judéia, já no sul da Palestina, 3 homens. E aí nós vamos ao capítulo 18 do livro Gênesis, atribuído à mediunidade de Moisés, que diz assim, lá no versículo 1: o Senhor lhe apareceu no carvalho de Mamré, quando ele estava sentado na entrada da tenda, no maior calor do dia. Aqui eu já queria chamar a atenção, e para quem não entendeu nada do que a Márcia falou sobre miudinho, agora vocês vão começar a entender. É que a gente vai no detalhe. Olha só, a cena descreve o encontro de Abraão com 3 homens. Mas a introdução da narrativa menciona o encontro dele com o Senhor. Um peregrino, ao meio-dia, ou 2 ou 3, que estivesse perambulando pelo deserto, inevitavelmente estava numa condição de penúria. Porque é impossível peregrinar, caminhar a mais de 40 graus no deserto, sem estar fisicamente e psicologicamente abalado, desestruturado, combalido. E detalhe, gente, quando você caminha no deserto ao meio-dia, a parte do corpo que mais sofre não é a cabeça, são os pés. O calor, que a areia, não é bem areia, é pedra, porque o deserto da Judéia é pedra, né? Ele é pedregoso. Mas é uma pedra, quem já foi em Jerusalém sabe disso, porque as casas são todas construídas com esse granito, né? Ela é muito clara, ela é meio quase que dourada. Então ela reflete o sol de uma maneira que o calor que vem do chão queima todo o solado do pé. Então você caminha com o pé machucado. São com esses 3 homens que Abraão se encontra. Quando nós encontramos alguém em sofrimento caminhando, espiritualmente é com Jesus que a gente está encontrando. Tudo que fizestes a um destes mais pequeninos do meu reino, é a mim que o fizestes. Essa narrativa é impressionante porque ela alterna os personagens, os interlocutores de Abraão, de uma maneira surpreendente. Ora fala, eram os 3 mensageiros, os 3 peregrinos, ora fala, era o Senhor. Justamente, intencionalmente, para confundir as duas coisas. Quando eu ver alguém em sofrimento peregrinando, é com o Senhor que eu estou encontrando. E aí continua a narrativa, no versículo 2. Tendo levantado os olhos, eis que viu 3 homens, os tais homens, de pé perto dele. Logo que os viu, correu da entrada da tenda ao seu encontro e se prostrou
por terra. Olha só, ele estava no conforto, na sombra, alimentado, sem sede, mas a posição de súplica é a dele e não do peregrino. Não é estranho isso? Não era para os três caírem no chão, pedindo água, comida? Não, é o dono da tenda, o dono da sombra, que cai no chão, se prostra no chão, deita no chão e fala assim: não siga, não prossiga, não vá à frente, sem antes eu poder cuidar de vocês. No versículo 3: e disse: meu Senhor. Olha que loucura. Eram 3 homens, mas ele fala no singular: meu Senhor, como se ele estivesse falando com Deus. Meu Senhor, eu te peço, se encontrei graça a teus olhos, não passes junto de teu servo sem te deteres. Abraão faz uma prece, ele faz uma oração e implora, sabe o que? Trabalho, a oportunidade de servir. É isso que Abraão pede. Senhor, me dê, através desses 3 peregrinos, a oportunidade de servir. E aí o que se dá na sequência é Deus atendendo a súplica de Abraão, não dos 3 peregrinos, que em si eram mensageiros do plano espiritual, ali materializados, justamente para testar a capacidade de Abraão de conectar a figura paterna de Deus à figura fraterna do peregrino. Traga-se um pouco de água e vos lavarei os pés e vos estendereis sob a árvore. Já no versículo 4. Tem uma eu vou usar um mineirês, gente. Vocês viram que eu procurei a palavra, né? É porque falta. Às vezes a língua portuguesa é muito difícil para mim. Então eu falei mineirês. Tem um macete, tem umas mães, um pulo do gato, no entendimento bíblico, que a gente vai encontrar na literatura do Emmanuel muitas vezes. O Emmanuel é um celeiro de códigos ou de ferramentas decodificadoras, melhor dizendo. Lá no livro Caminho, Verdade e Vida, tem uma lição que se chama Bases. Nessa lição, o Emmanuel compara o pé, porque ele vai comentar Jesus lavando os pés dos discípulos. Ele compara o pé ao sentimento. A nossa base motora é o pé. Se você tiver com um calo no pé, uma unha encravada, se você tiver torcido o calcanhar, você não fica de pé, você desmorona. O pé é a sua base. O sentimento também. Quem está com o sentimento ferido, com a estrutura emocional, né, comprometida, psicologicamente desmorona também. Aí o Abraão para os 3 e fala assim: eu vou trazer água para lavar os seus pés. Eu vou dar conforto, bem-estar para os seus pés. Se dentro desse entendimento emanuelino, pé é sentimento, ali a passagem bíblica já dá uma dica de quais devem ser os primeiros socorros do cristão em relação ao seu semelhante em condição de necessidade. A primeira coisa a se socorrer é o sentimento, é a emotividade do outro. O primeiro compromisso da casa espírita, enquanto sombra de carvalho contemporânea, é dar alívio e conforto para os sentimentos dos outros. A primeira providência. E em seguida, segurança.
a sombra do carvalho. Agora eu estou numa sombra, estou com o pé numa bacinha d'água. Agora dá até para esperar a comida. Não é? E é o que acontece em seguida. Lá no versículo 5. Trarei um pedaço de pão e vos reconfortareis o coração, antes de irdes mais longe. Foi para isso que passastes junto do vosso servo. Ele era patriarca, líder de comunidade, mas ele se apresenta para aqueles estranhos como servo do estranho. Agora que eu já confortei o moral de vocês, que eu aliviei a dor nos pés e transmiti segurança debaixo dessa sombra, agora eu vou alimentar o corpo. Agora eu vou dar um pedaço de pão para vocês. Aí depois vocês seguem viagem. Gente, essa passagem que eu descrevi para vocês se torna uma tradição. Qualquer beduíno do deserto da Judéia hoje, se tiver um criminoso sendo perseguido pela polícia e pedir hospitalidade, guarida na casa dele, ele vai oferecer, porque isso é uma lei, é um costume, é uma lei consuetudinária, transmitida de pai para filho. Ele vai pegar o criminoso, ele vai pôr na tenda dele, ele vai lavar os pés do criminoso, ele vai dar cama, comida e vai falar para a polícia: enquanto ele estiver debaixo do meu teto, ele está sob os meus cuidados. Depois que eu der para ele conforto, amanhã ele sai da minha tenda, vocês fazem o que precisar fazer. E a polícia vai respeitar, porque isso é um costume. Todo cidadão da região é descendente de Abraão, seja ele judeu, seja ele islâmico. É por isso que quando Jesus está com os 12 discípulos, vê o Zaqueu em cima da árvore. Jesus, ele era meio filabóia, sabe, Zé? Tipo eu, você te prepara. E Jesus, ele chegava com os agregados, tinha a turma. Então ele fala para o Zaqueu: desce daí, Zaqueu, que hoje eu vou jantar na sua casa. Eu mais os 12. Só que aí o Zaqueu se deu mal, porque foi ele, os 12 e os vizinhos, porque Jesus era famoso, apareceu tudo lá. E o Zaqueu alimentou todo mundo, recebeu todo mundo. E aí Jesus vira para os discípulos e fala assim: eis aqui um filho de Abraão. Agora entenderam essa passagem? Eis aqui um filho de Abraão, porque ele respeitou a tradição mais cara do povo de Israel, a lei da hospitalidade. Essa cultura ética de raízes espirituais, ela vai até além do espaço geográfico de origem desse povo. Maria, como Saulo mencionou, ela vai morar com João em Éfeso. Então a Ásia Menor hoje seria a Turquia, né? E lá João recebe de doação uma casa, né? Isso Humberto de Campos narra bem no livro Boa Nova, no final, último capítulo. E aí ela vai viver com João. Aquele local fica conhecido como a Casa da Santíssima. Sabe por quê? Todo peregrino faminto, sedento e tristonho que passasse por ali, tinha uma certeza que ia receber conforto espiritual e conforto material na casa daquela mulher judia. Um desses peregrinos, inclusive, era o Cristo materializado, na situação em que ele foi lá buscar lá para o mundo espiritual, na condição de rainha dos anjos, como diria Humberto de Campos. Isso é uma tradição. Foi por conta dessa tradição que quando o Chico mudou para Uberaba em 1959, uma das primeiras providências dele com o Valdo
foi procurar um carvalho de Mandé. E achou uma versão latino-americana do carvalho de Moré, num terreno baldio, entre a rua Tangará e a Avenida João 23. Um terreno baldio. Lá estava o carvalho de Mandé de Chico Xavier, o abacateiro. O que aconteceu? O Chico, ele já muda para Uberaba, vamos dizer assim, já idoso já, né? Ele aposenta, pouca gente sabe disso, mas o Chico, ele aposentou quase que por invalidez. Era outra legislação na época, mas ele não tinha mais condição de prosseguir na profissão de datilógrafo, que era o ofício dele, porque ele estava com uma visão monoocular. Então ele aposenta, e aí ele vai para Uberaba. Então ele já estava mais idoso, né? O Chico tinha um monte de perrengue. Ele já tinha tido tuberculose umas 3 vezes, tinha angina. Então, para ele, entre 59 e 71, que é o período que ele permanece ativo na comunhão espírita cristã, ele ainda conseguiu visitar por lá, daquele bairro onde antigamente era chamado de Vila do Pássaro Preto, no mineirês, Vila do Passo Preto. A gente emenda tudo, né? Lá na Vila do Passo Preto, o Chico ia de casa em casa. A certa altura, o Chico não estava dando fisicamente mais conta de fazer a visita em casa por casa. Então surgiu uma espécie de ponto de encontro. O Chico se deslocava da rua onde ele morava com o Valdo. Agora vocês vão rir, mas lá em Uberaba as coisas é assim mesmo. Vocês sabem qual que é o nome da rua onde o Chico morava, gente? Eurípides Barçanufo. Não é brincadeira não. Tá aqui a Alzira que não me deixa mentir. Então inicialmente o Chico morava no fundo da comunhão, né? Depois é que mudou para casa na rua de trás. Mas a rua da comunhão espírita cristã chama Rua Eurípides Barçanufo. Então o Chico se deslocava de lá com a turma, levando alimento, pão, leite, café, né? Biscoito, pão de queijo, é claro, né? Levava e ia até o tal terreno baldio, onde tinha o abacateiro. E os moradores da Vila do Pássaro Preto se deslocavam de suas casas até aquele tal terreno baldio. Ali, isso por volta das 14 horas, todo sábado. O pessoal ia se acomodando, levava umas cadeiras, alguns iam de carro levando cadeira. Organizava essas cadeiras debaixo do carvalho de Mandé dele, e ali as pessoas escutavam a preleção do Evangelho em torno de 1 hora. Cada um tinha 4 minutos contados. O Evangelho ia passando de mão em mão. Primeiro lia-se o Evangelho, normalmente era o seu Wilker, lia o Evangelho. Em seguida vinha a prece, normalmente era o professor Zé Tomás, e depois cada um ia comentando o Evangelho. Sabe por quê? Porque antes de dar o pão tem que lavar os pés de quem peregrina. A primeira providência era confortar o coração. O último a comentar era o Chico. Aí ele comentava, e em seguida o pessoal da fila ia recebendo alimento, né? Uma cestinha básica, o pão, o leite, o café, a fruta. E às vezes o Chico até enfiava a mão no bolso e dava uns troquinhos. Essa é a história do abacateiro até aqui. Pois bem, mas eu quero trazer uma outra história dentro da história do abacateiro. Em 1981, essa história, a primeira vez que eu escutei ela foi do seu Langerton, lá de Peirópolis. O seu Langerton, eu era um menino da banca, eu trabalhava na banca. Meu primeiro emprego foi vendendo livro espírita. Os espíritos não descuidam não, eles já me pôs cedo para mexer com isso. Eles tinham medo de eu desviar, né? Aí eu já fui trabalhar com isso. E aí o senhor Langerton, ele ia lá em Uberaba, passava na banca e a gente ficava conversando. E aí ele me contou essa história a primeira vez, depois outras pessoas me contaram histórias, enfim. Lá, isso é tradição.
né? Vai passando de boca em boca, às vezes aumenta alguma coisinha, às vezes isso que aumenta é positivo, às vezes não, né? Mas quando você trabalha com Chico e Eurípides ali na região, é que nem, né, Zé, um documentário. Se a história é boa, fica. E aí o seu Langerton contou que era março, mais ou menos, de 1981. E era um sábado à tarde e chovia. No horário do Evangelho do Abacateiro. Mas chovia muito, chovia. A equipe do Fantástico, inclusive, estava lá, e aí filmaram, entrevistaram o Chico, ia sair no Fantástico e tal. Muita gente do estado de São Paulo, muita gente de São Paulo, gente do Paraná. E aqui é o ponto, começa o ponto de alguma coisa que eu conversei com o Saulo lá em casa, né, Saulo? A gente tomou um café semana passada lá em casa e eu falei, eu, sua mãe, você, a gente tem que tocar num ponto muito sensível da história de Eurípides e Chico. E isso aconteceu na palestra dos dois e está acontecendo agora, que é a questão da figura materna e sobretudo da figura de Maria. Porque a tarefa do Chico na fase do abacateiro, ela ficou muito mais precisa. Ela se desloca um pouco da publicação das obras clássicas, Paulo Estevão, Nosso Lar, né? Boa Nova, isso tudo é Pedro Leopoldo. E ela vai mirar bastante no sofrimento das mães que perdiam os filhos, as chamadas cartas espirituais. 90% delas, filhos correspondendo com as mães encarnadas. Então, no abacateiro, no sábado à tarde, quem é que estava lá, substancialmente? Quais tipos de peregrinos, com os pés cansados e machucados, estavam ali, debaixo do carvalho de Mangué? 2 tipos de mães. A mãe com muita posse financeira, com muita condição financeira, mas nem todo o dinheiro do mundo conseguiria trazer para ela de volta o filho que ela perdeu no acidente de moto. Ou, como por exemplo a dona Yolanda César, o filho que ela perdeu a convivência afogado, filho jovem. Só quem esteve lá presente sabe a condição em que o coração de uma mãe dessa chegava em Uberaba. E era comum que à tarde, quando o Chico começava ali à sombra do abacateiro conversar com essas mulheres, lavar os seus pés, que o Chico lavasse esses pés com as próprias lágrimas, porque ele chorava junto. Elas contavam a tragédia do filho e o Chico chorava com elas. Essa é a primeira dor. A segunda dor, quem tem menino pequeno fica pensando nessa dor, né, Gustavo? Que é quando um filho fala: mãe, estou com fome. Não é? Oscar, né? O Chicão veio no caminho: pai, eu estou com fome. Espera, menino, nós já não vamos chegando. Agora, e quando você não tem o que dar? É diferente, sabe? É diferente você estar indo ali no shopping e o menino: eu quero aquele chocolate. Você fala: dá a volta, nós compra. Não volta nunca, né? É diferente. Você não tem para dar. É uma dor absurda. Era a outra mãe que estava ali, na mesma sombra. A minha avó, que sussurrou Eurípides no meu ouvido em 1990, acho que esse ano foi especial, ela teve a ideia de um trabalho de distribuição de alimentos que acontecia no final do ano, na época do Natal, acontecer mensalmente lá na casa de Eurípides, em Sacramento, em Uberaba. Mas estava meio em dúvida, conversou com os outros companheiros da casa, porque é tarefa de fôlego, né? Fazia a distribuição de alimento todo mês.
E ela falou, olha, para ser mais organizado, e se a gente cadastrasse só mães? Só as mães. E elas vierem aqui para o centro, passam um dia aqui, fazem um artesanato, conversam com a gente, tomam um lanche com a gente, e no final da tarde, ela e os filhos vão para casa com um pacotinho de arroz. Lá em Uberaba tinha um negócio, a gente espirrava e ia lá no Chico perguntava se estava com gripe. Qualquer coisa você ia lá no Chico perguntar, coitado. E minha avó foi ela e a presidente da casa lá no Chico perguntar, Chico, o que você acha da ideia? Aí almoçaram com o Chico e tal, elas contaram a ideia, a proposta, o Chico riu e falou assim, olha, Eurípides tem uma ligação muito forte com Maria e com as mães. Está respondido, né? Eurípides tem uma ligação muito forte com Maria e com as mães. E esse encontro está lá até hoje, né? Mais de 30 anos de atividade com as mães. Então, nessa tarde de março de 1981, chovia tanto que as mães que estavam na fila para buscar o alimento e as mães muito bem vestidas, que tinham ido lá para consolar do sofrimento da perda de um filho, tiveram todas que se amontoar debaixo da sombra do abacateiro para se proteger da chuva, e se misturaram. O perfume francês de uma misturou com o cheiro de suor da outra, entenderam? A magreza de uma se misturou com a saúde física, o vigor físico da outra. Mas todas chorando da mesma forma. Porque a dor é aquilo que nos irmana. A dor é aquilo que nos iguala. Abrir o Evangelho, se ouvir que era abrir o Evangelho, busca e achareis. O Evangelho foi passando nas mãos de cada um. Aí esse relato que eu vou trazer aqui, eu encontrei lá no livro do Bacelli, A Sombra do Abacateiro, porque não tinha gravador. Então alguns companheiros, o Adelino da Silveira, o César Carneiro, o Bacelli corria, pegava um pedaço de papel e anotava o que dava. Mas o que eles anotaram, eu não sei vocês, mas eu acho que está passando de bom. Porque chegou o Evangelho nas mãos do Chico e em 4 minutos ele definiu aquele momento. Em 4 minutos ele fez um comentário definitivo sobre Gênesis capítulo 18. Ele disse assim: nós não vamos esquecer essa chuva como lição, advertência. Lição, hífen, advertência. Quando os pés doem, todos vão para debaixo da sombra de um abacateiro. Pobre ou rico, brasileiro ou europeu. Não importa o partido político, não importa o time de futebol que torce, não importa a idade, quando os pés doem, após a peregrinação pelo deserto da vida, a sombra do abacateiro ou do carvalho de Mandré é um lugar comum, é um lugar de confraternização. A chuva obrigou aquele povo a se aproximar mais, porque estava havendo uma leve separação, que é muito comum de perceber nas nossas casas espíritas, entre quem vai lá pedir um pão e quem vai lá estudar o Evangelho, não é? Dias diferentes, locais diferentes, e quando coincide o dia e o local, alguma coisa tem que separar, não é assim? Ou estou inventando isso? Isso não acontece no movimento espírita. Mas lá no abacateiro, não. Todo mundo foi para debaixo
da mesma copa. E o Chico continuou: hoje vamos retornar aos nossos lares com um conhecimento mais amplo de uns para com os outros. O conhecimento mais amplo de uns para com os outros. As mulheres que pediam pão iam conhecer melhor a dor de quem perdeu um filho. E a mulher que perdeu um filho ia conhecer melhor a dor de quem não tinha pão para dar para o filho. Porque elas iam estar juntinhas. E quando duas mulheres estão muito perto, é inevitável. Vai surgir uma prosa, não é? Sala de professoras da educação infantil, tagarelas, assim, conversam, as mulheres falam, nossa. Mas ali elas iam compartilhar experiências, iam ter umas em relação às outras um conhecimento mais amplo, iam se deslocar do seu local de dor para o local de dor do outro ou da outra. Gente, olha o comentário que esse homem fez em 4 minutos. E nem está tudo aqui. Alguma coisa que o Bacelli correu e anotou. A chuva, perdão, antes disso, a facilidade, ao que nos parece, nunca ensinou nada a ninguém. A facilidade, ao que nos parece, nunca ensinou nada a ninguém. Buscai e achareis. Para você buscar, você tem que ter perdido. Para você buscar, seja conforto espiritual, seja conforto material, você tem que ter perdido ou um ou outro, ou os dois. Tem uma pergunta que Jesus faz para os discípulos. Os primeiros discípulos começaram a interessar pela presença de Jesus ali na pregação de João Batista. Eram discípulos de João Batista, que ficavam lá. João Batista é o Messias. Aí uma hora o João Batista, acho que cansou dessa história, falou assim: vocês estão vendo meu primo? Olha lá, ó. Sei, é o filho do Zé e da Maria. Lá em Minas é assim, né? O filho do fulano. Sei, Saulinho, filho da Alzira. É assim, né? Então, ele é o Messias. A passagem de Lucas não descreve qual deles, mas eles saem andando atrás para saber onde Jesus morava. Em Cafarnaum, Jesus seguindo. Tem um momento que Jesus para, se volta para trás e faz uma pergunta, gente, para eles, que eu acho que devia estar no frontispício, tipo oráculo de Delfos, de todas as casas espíritas do Brasil. Jesus vira para os 2 ou 3 discípulos e pergunta assim: que buscais? Porque quando você se pergunta isso, o que eu estou buscando, você descobre o que perdeu. Concorda? Se eu sei o que eu estou buscando, eu sei o que eu perdi. E se eu sei o que eu perdi, eu sei qual é o meu lugar de dor. E quando eu descubro qual é o meu lugar de dor, eu identifico mais fácil quem tem uma dor análoga, próxima da minha. Porque mãe é mãe. A dor de uma mãe é a dor de todas. Então a facilidade nunca ensinou nada para ninguém. Ter tudo nunca ajudou ninguém a sair do lugar de conforto, de comodidade. E aí o Chico vai encerrando o comentário dele dizendo assim: a chuva é uma amiga que também veio enfeitar o nosso culto, para termos a sensação dos que estão debaixo da ponte, dos casebres, dos andarilhos. Aí ele não fala sentimento, ele fala sensação.
Olha a contrapartida, a sutileza. Não tem lugar, palavra fora do lugar, gente. É tudo calculado. Porque quando eu falo de dor física, eu não estou falando de sentimento. Quando eu falo de desconforto físico, fome, frio, eu estou falando de sensação. Então, nesse momento, o Chico se dirige às mães de São Paulo, Curitiba, Belo Horizonte, as mães que chegaram de carro, alimentadas, bem vestidas. Ele se dirige a elas e fala: olha, vocês estão aqui para sentirem, sensação, o frio, a fome e a dor delas, e se tornarem empáticas ao sofrimento delas. E ao socorrer o sofrimento delas, vocês que tinham perdido um filho vão encontrar 1000 para agasalhar e confortar. O abacateiro é a sombra do carvalho de Umandré que Chico Xavier descobriu num terreno baldio de Uberaba. É isso. Obrigado, gente.